Olá a todos, boa noite, estamos ao vivo. Bem-vindos ao nosso bate-papo mensal sobre o cenário macro. Meu nome é Malu Moradi, trabalho aqui na equipe de comunicação do Itaú. E como sempre aqui, para me ajudar a liderar essa conversa, a gente conta com a presença do economista-chefe da Itaú Asset, Thomas Wu, hoje diretamente de Nova York. Tudo bem, Thomas? Oi, Malu, tudo bem? O fundo aqui parece falso aqui, né? Mas não é não. Está no nosso escritório aí, nessa O semana. escritório de Nova York, isso. Aposto que está com uma agenda bem cheia. E, gente, como sempre aqui, né, a gente tem convidado um gestor, uma gestora para complementar o bate-papo com a visão de mercado dele. E dessa vez a nossa convidada especial, a Mariana Dre, da equipe de gestão da família de fundos Itaú Red Plus e Macro Opportunities. Mariana acabou de ingressar aqui na Itaú Asset nesse ano, então bem-vinda, Mari, obrigada por já topar aqui participar do nosso bate-papo. Boa noite, Malu. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para esse bate-papo com você e com o Thomas. Espero que seja o primeiro de muitos. Com certeza. Thomas, vamos começar com você, e já que você está, né, em Nova York, eu queria começar falando de Estados Unidos. Na semana passada a gente teve divulgação, né, de dados do mercado de trabalho aí nos Estados Unidos, que foram, né, mais fortes do que esperado pelo mercado. O que isso, né, indica aqui para a gente sobre a atividade econômica nos Estados Unidos? A gente comentou, né, algumas lives atrás sobre o receio de recessão. Esse receio continua aí no radar dos mercados? Conta para a gente. Malu, os dados econômicos desse ano estão bem voláteis, mas agora já em maio, olhando assim né, uma quantidade maior, né, que nos permite olhar além dessa volatilidade de mês a mês, né? Às vezes o dado vai mais forte, mais fraco, mais forte, mais fraco, mas qual é a tendência por trás disso, né? Então, uma coisa está um pouco mais clara é que a economia está estável, ela no nível forte, mas ela não está ficando mais forte e a inflação não está acelerando, né? Algumas variáveis estão estáveis e um platôzão, e algumas estão até melhorando um pouquinho, muito pouco, tá? Mas é uma sensação diferente porque, especialmente para o Banco Central americano, né? Se você pensar que o Banco Central americano é como se fosse um médico e você tivesse um paciente ali que liga para o médico e fala assim, nossa, eu já acordei mal, estou com uma febre. No dia seguinte ele liga e fala assim, minha febre aumentou. Aí no dia seguinte ele liga assim, pô, minha febre está pior do que ontem, né? Isso aí é a economia americana no ano passado inteiro. E aí agora, finalmente, ele liga para o médico e fala assim, não, acordei estável. Estou igual, não estou melhor, estou longe de estar melhor, mas acordei estável. Então, acho que esse é um sinal bom para o Banco Central, tá? Então, ele está estável, algumas métricas estão melhorando até um pouco. E tem também a percepção de que a dose do remédio, que é a taxa de juros, né, alguma coisa que a gente não tinha certeza, né, poucos meses atrás, mas a gente tem uma percepção de que ela está fazendo algum efeito, que ela está em terreno restritivo, né? De uma forma diferente do que a gente imaginava, né? Ali em 2008, por exemplo, quando os juros eles subiram para 5%, as famílias que tinham pego dinheiro emprestado para comprar uma casa estavam pagando um boleto maior, tá? Porque a taxa de juros era flutuante. E aí, com isso, pagando mais os juros da casa, da hipoteca, ele consome menos. A dor já estava visível. Dessa vez demorou mais para aparecer, porque a família pegou com uma taxa de juros fixa de 3%. Então, os juros passou de 3%, mas não estava apertando lá. O boleto mensal era o mesmo. Mas é quem está sentindo a dor. Né? Assim, se não é o cara que pegou emprestado, porque ele pegou uma taxa fixa, a dor está, né, no cara que emprestou uma taxa fixa, que é o banco. Aí agora a gente está vendo a dor no banco. Então, essas duas coisas, o paciente está estável e a dose do remédio parece que está autossuficiente. Então, a gente tem a sensação que o Banco Central parou, ele vai testar para ver se, dando tempo ao tempo, esse remédio faz algum efeito. A gente ainda tem medo de recessão, a gente ainda acha que a recessão vai vir, mas a gente acha que esse processo né, do paciente receber alta, da inflação voltar ali até a meta, ele vai ser bem demorado, tá? Porque o Banco Central americano está fazendo uma escolha muito explícita de que a velocidade de evolução vai ser lenta, mas eu prefiro que ela seja lenta do que ela seja mais rápida, com o risco, né, de eu exagerar e quebrar mais bancos e ter algum problema mais grave com o setor bancário. Então, acho que ele está claramente fazendo essa escolha, né? Então, ele está parando por aqui, tá, por causa do risco bancário. Vai ter uma recessão. Não sei se esse processo de recessão vai ser grave o suficiente para que a convergência de população seja assim, rápida, né? Ou como em geral é, né? No horizonte relevante do Banco Central, que é de 18 a 24 meses, talvez demore um pouco mais que isso, e, portanto, a gente acha que o corte está mais longe, mas a gente acha que ele parou e o próximo movimento de corte.
E só para contextualizar, né, acho que, né, desde o nosso último bate-papo, mais bancos quebraram, né, então por isso aí você comentando dessa preocupação com o setor bancário. E só um último comentário aqui, né, assim, no nosso cenário não vai ter nenhuma catástrofe, tá? Porque os bancos que estão quebrando, bem ou mal, é um problema de lucratividade, porque agora ele tem que pagar mais pela... A gente comentou, acho que na live passada, né, não tem mais americano bobo, né, ele sabe que ele pode ser pago, né, pelo seu depósito, né? Então, vai ter uma consolidação. Mas o que tem nos ativos desse banco, né? Esse banco não tem ativo podre que nem em 2008, né? Ele tem lá uma carteira, né, de pessoas que pegaram dinheiro para comprar uma casa, que vão poder pagar e estão pagando 3%. Né? O problema é que não é lucrativo o suficiente. Então, tem algum preço que o outro banco vai lá e compra ele. O risco maior, e aí eu acho que em 2008 as pessoas falam, né, quando o Lehman quebrou, né? O Lehman não foi o primeiro banco a quebrar em 2008. Né? Quebraram vários bancos. A Washington Mutual, né, AIG, que não era um banco, era uma seguradora, quebrou o Bear Stearns. O Lehman foi o primeiro banco a quebrar para o qual não tinha um comprador. Uma coisa bem diferente. Tinha vários bancos quebrando. Ele foi o primeiro banco a quebrar que não tinha comprador. E aí teve que ir para a recuperação judicial deles, né? E aí que foi aquele Minsk Moment, né? Ali que foi que piorou muito, né? Então, a gente acha que o risco dessa vez é um pouco menor, tá? Porque tem ativos bons na carteira desses bancos, eles têm um problema de lucratividade, eu acho que alguém vai querer comprar. O risco de você ter um acidente como esse, um dia você chegar lá e o banco quebra e não tem ninguém para comprar, é um risco mais regulatório do Congresso americano, falar assim, vocês estão ajudando o JP Morgan a comprar, JP Morgan comprou o First Republic, que já é um banco grande, e o Congresso não gosta que os bancos grandes fiquem maiores, né? E aí é um risco mais político, falar assim, não, por que a gente vai ficar vendendo ativos baratos para o JP Morgan ou para esses bancos que já são muito grandes, né? E aí eu acho que esse é mais o risco de um acidente, tá? Mas assim, fora isso, a gente não tem em mente uma crise bancária de forma alguma parecida com 2008. Mas esse risco sempre existe, o Banco Central americano está com medo, né? Ele sabe que, enfim, tem essas coisas não são lineares, né? Não são controláveis, né? Assim, você aperta mais um pouco, e a dor é um pouquinho maior, né? Quando a gente chama de não linear, assim, você aperta um pouco, é um pouquinho maior, aperta um pouquinho maior, aperta um pouco e de repente é muito maior, né? É exponencial, né? Com bancos quebrando, né? Você corre sempre o risco de ter alguma coisa exponencial. E é por isso que o Banco Central ele escolheu, né? Vou fazer essa desinflação, eu vou tolerar uma lentidão maior, mas em contrapartida eu vou manter um pouco mais sob controle o risco de alguma coisa não linear, um problema exponencial no setor bancário. Tá certo. E Mari, nesse contexto, né, usando as palavras do Thomas, de parar o remédio, né, então de ter essa pausa no aumento da taxa de juros pelo Fed, como é que vocês, né, na equipe de gestão do Red Plus, do MacroOps, como é que vocês estão posicionando os portfólios dos fundos do ponto de vista dos mercados internacionais? Bom, acho que o Thomas deu um pano de fundo muito legal, fazendo essa analogia aí do médico e do paciente. A verdade é que a gente entra numa nova fase, né? Assim, no ano passado, e até antes, a gente viu os países emergentes, no primeiro momento, correndo para subir suas taxas de juros, no segundo momento, né, países desenvolvidos fazendo movimentos agressivos e muito maiores do que qualquer um esperava na direção de juros mais altos. O que a gente vê agora é um pouco uma virada desse cenário. Os países emergentes que começaram cedo, e o Brasil é o maior exemplo, parou antes, né? Terminou antes o ciclo de alta. Outros países emergentes têm terminado seus ciclos, né? E agora o que a gente vê é a leva de países desenvolvidos, né? Então o Fed, na última reunião, ele indicou bastante uma alta probabilidade de manter a taxa parada nesse nível, sem altas adicionais. Eu acho que o CPI de hoje, né, o número de inflação de hoje, corrobora essa visão, o mercado parece concordar com isso, né? O Banco Central Europeu também está tateando o seu fim de ciclo, o Banco Central inglês, né? Então, na verdade, eu acho que a gente começa uma transição de ciclo, as taxas de juros estão em nível restritivo, o que entra em jogo agora são os lags da política monetária, né, as defasagens da política monetária. Em quanto tempo, né, esse aperto monetário todo nas economias começa a desacelerar de forma mais importante seus mercados de trabalho e fazer efeitos mais importantes nas partes da inflação sensíveis ao ciclo de política monetária.
E tendo em vista essa virada de ciclo, o que a gente busca agora são investimentos mais na direção do início dos ciclos de queda, né? E aí, dois investimentos que a gente tem gostado bastante são inclinações de curva, tanto nos Estados Unidos como no México, a gente acha que vai ter um aumento das inclinações de curva de juros, ou seja, a parte mais curta da curva, até os 2 anos, ela pode se deslocar para baixo, e a parte mais longa, relativamente, se desloca menos ou ela sobe. Esse é um movimento que acontece muito nas reversões de ciclo de política monetária. Quando você está com a política monetária muito apertada, as taxas de juros lá em cima, essas inclinações elas costumam ficar muito baixas e a gente atingiu nesse ciclo níveis historicamente baixíssimos, porque a gente teve a inflação nos Estados Unidos mais alta em 40 anos, então a gente tem preços interessantes para esse tipo de investimento. Então, tanto nos Estados Unidos e em Canadá, a gente gosta. Nos Estados Unidos, como o Thomas falou, o paciente não está mais dando resposta ruim, ainda não tem muita melhora, mas a gente vê alguns sinais incipientes, o payroll, né, que é o dado de criação de vagas no mercado de trabalho americano, tem mostrado uma queda na média móvel de 3 meses na ponta, a criação de vagas tem diminuído, né, a inflação, ainda que em níveis elevados, está indo na direção certa, né? Então, a gente gosta dessa posição lá. No Canadá, a gente vê uma volta da inflação, até com algumas medidas subjacentes mais interessantes, mostrando, na nossa visão, uma melhora, talvez até melhor do que a inflação americana. Então, deixa a gente animado para esse trade de reversão de política monetária também no Canadá. Indo um pouquinho para o mundo emergente, a gente tem olhado bastante o caso do México, né? É um banco central que na sua última reunião tinha sinalizado uma predisposição em encerrar o ciclo. Os dados de inflação que saíram e, enfim, a decisão do Fed de anunciar uma provável parada também no ciclo de alta, acho que corroboram essa visão. Então a gente espera que a reunião do Banxico da semana que vem eles não subam mais os juros. A gente tem uma inflação também em nível alto, desconfortável, principalmente serviços, é um componente comum ao mundo inteiro, né? Os estímulos, além de monetários, fiscais foram muito violentos pela característica da crise, né? Então ainda tem muita poupança e é muito difícil estimar quando que essa poupança acaba. Então, a gente tem visto uma resiliência grande nas inflações de serviços, mas a inflação está indo na direção correta, e a economia mexicana é muito ligada aos Estados Unidos, e a gente tem visto também nos Estados Unidos um risco de acidente. Nosso cenário base também é muito parecido com o que o Thomas falou, alguns problemas em alguns bancos muito mais ligados à lucratividade, mas a gente não pode desprezar cenários mais extremos que saem do controle. Essa luz amarela, ela me acendeu recentemente, então esse jogo de esperar juros mais baixos no México também se beneficiariam de algum acidente aí no mercado americano e a necessidade do Fed de reagir mais rapidamente, cortando juros mais rapidamente, seria uma relação forte com as taxas de juros lá. E aí, enfim, tem outros países com as suas idiosincrasias, mas, grosso modo, as grandes posições que conversam com esse cenário internacional de virada de ciclo de política monetária são essas. Não, incrível ver aqui a sua análise, né, e também mostrando aqui a cobertura, né, das estratégias do fundo, né, então aí posições Estados Unidos, Canadá, México. Conta pra gente só rapidamente, assim, um overview aqui das estratégias da família Hedge Plus e Macro Ops, Mari, e também, né, você acabou de entrar aqui na Itaú Asset, um pouco do seu background, acho que, né, as pessoas aqui vão até ficar surpresas dada a sua análise que você acabou de passar pra gente, mas a expertise da Mari, na verdade, até para Brasil. Mas conta aqui um pouquinho do seu background e também das estratégias. Tá bom, vamos lá. Eu sou carioca, engenheira de produção da UFRJ, comecei no mercado financeiro em 2001, no BBM, como a maioria dos cariocas, né? Foi minha escola, né? Trabalhei com o Marim, que hoje em dia, enfim, me juntei a ele agora na equipe. Um dos gestores líderes aqui da estratégia. Então, além dele, tem... Assim, acho que a maioria do time trabalhou junto nesse momento lá atrás por muitos anos, está muito legal a gente se juntar novamente, são cabeças parecidas, né?
Depois eu tive algumas passagens, passei pela tesouraria do Itaú, mais ou menos em 2010, onde trabalhei de novo também junto com o Marim. E início de 2012 eu me juntei aos sócios do que veio virar a Trust depois, e por esses um pouco mais de 11 anos eu fui a gestora responsável por todas as estratégias de fundos multimercados da casa. E esse ano me juntei à equipe do Red Plus, né? Então, falando um pouquinho dos fundos do Red Plus e o Macro Opportunities, a diferença é que o Red Plus tem um risco em Brasil maior do que o Macro Opportunities. O Macro Ops, como a gente chama, ele tem um percentual de risco externo maior, tá? Ambos os fundos, eles têm liberdade para operar nos mercados de juros, moedas, bolsas, commodities, em todos os ativos globais, né, em diversos países. Tem um foco extremo em preservação de capital, busca estratégias de curto e médio prazo em que a gente identifique preços vantajosos para investimentos em relação aos nossos cenários bases e cenários de risco, mas se importa muito com o caminho. Então, a gente preza muito por agilidade na entrada e saída de posições, e eventualmente, que a gente chama de virada de mão, que é mudança de posicionamento. Se algum cenário extremo ou diferente acontece, a gente costuma ser bastante ágil para reagir a isso, sempre tendo em vista preservação de capital, usa bastante hedges, né? E eu tenho um mandato mais focado em juros, até pelo meu histórico, né? Quando eu comecei no BBM lá atrás, foi a minha escola, minha mesa era de juros Brasil, então esse é o meu maior foco. A gente tem um mandato de juros Brasil e emergentes e global, junto com esses outros gestores, sendo que a gente trabalhou bastante tempo juntos lá atrás, então é um prazer enorme ter me juntado agora ao time. Maravilha. E essa é uma das maiores famílias de fundos aí em termos de veículos. Então, né, do lado de multimercado tem o Red Plus, o Macro Opportunities e o Yield Plus, né? E também tem versões aqui dos fundos focadas em renda fixa. Então, a gente tem o Itaú Legend e o Macro Ops Renda Fixa. Vou deixar até aqui para o pessoal deixar o link do Itaú Macro Opportunities aqui para vocês no nosso site. Aí na página também tem todos os fundos, né, aí da família, para vocês também linkarem, para não colocar um monte de link aí no chat, mas só para dar acesso para vocês. Mas super obrigada aqui, Mari, ótimo overview aqui da estratégia. E aí, Thomas, já uma pergunta aqui que você tá acostumado, que sempre vem, que é sobre câmbio, e eu acho que, né, desde a nossa última live, a gente teve, né, aqui uma apreciação da moeda, e, né, pela primeira vez desde 22 o real fechou abaixo de 5. Quais, né, fatores que influenciaram esse movimento? Então, na última live, o câmbio tinha ido de meio que 5,35 ali para perto de 5, mas acima de 5, né? Isso tinha sido no arcabouço fiscal. A gente comentou, né? Tem coisas boas e coisas ruins, né? Mas a percepção de que ele tira alguns riscos de cauda, risco de descontrole, acabou contribuindo para aquela apreciação cambial. E aí, de lá até hoje, o real está namorando com abaixo de 5, né? E eu acho que foi mais dessa vez fatores externos, tá? Primeiro, tem essa percepção nos Estados Unidos de recessão, tem essa questão de mais bancos quebrando, né? Que gera sempre um desconforto, e mais aquela questão estrutural dessa briga, que acho que é um dos temas mais importantes aqui da nossa época, né, que vai ficar marcado, essa briga entre Estados Unidos e China, não estão se falando, e do ponto de vista da China, que tem um superávit comercial, ela sempre vende mais, ela exporta mais do que ela importa em termos de bens e serviços, e ela pega aquele dinheiro e fala, o que é reserva de valor da gente, né, como é que a gente bota aquele dinheiro, né, para que ele dure para mais gerações, né? Que é uma pergunta que quase todo cliente faz também, né? Um cliente tem alguma sobra e fala que eu quero guardar esse dinheiro para gerações futuras, né? O que é reserva de valor? É o dólar? Não é mais o dólar, né? E para a China, é claro, não é mais o dólar. Ele sempre comprava dólares e agora não compra porque ele viu o que aconteceu com a Rússia, tá? Quando invadiu a Ucrânia. E, assim, ele sabe que naquele país extremamente dividido, que é os Estados Unidos, tem uma coisa só que eles concordam, é que tem que ser duro com a China. É a única coisa que o americano concorda, né? E aí, ano que vem, tem uma eleição presidencial,
o democrata e o republicano ficam brigando para ver quem é mais duro com a China. Então, assim, ela sabe que o risco é alto de um dia receber uma sanção, tá, por causa de alguma coisa que ela faz com Taiwan. E eu não estou falando aqui de invadir ou jogar uma bomba, né, mas assim, algum acidente, algum mal entendido, né? E ela fica se perguntando o que é reserva de valor, não é mais dólar, é euro, né? É rublo, né? Pergunta é uma pergunta, difícil essa, né? Qual que é a uma moeda? pergunta semelhante para cliente, né? O cliente fala assim, pô, mas agora o chinês não vai mais comprar, né, dólares, e também tem esses bancos quebrando, sabe? E vai entrar numa recessão. Será que o dólar também perdeu o seu valor, né? E aí a resposta que eu dou é assim, se eu tivesse uma máquina de teletransportar e te colocasse dentro, eu vou apertar um botão e ele vai te transferir para um lugar aleatório. Eu não vou dizer qual é, nem eu sei qual é. E você só pode levar uma moeda no bolso. Você vai levar reais, você vai levar peso argentino, você vai levar rublo. E eu das pessoas sempre escolho, eu vou levar dólar. Né? Então, assim, o primeiro ponto, né? Assim, o dólar ainda é a melhor reserva de valor, né? Se eu te largar em qualquer lugar remoto da Terra, muito provavelmente, quando você precisar comprar um copo d'água, a pessoa vai aceitar um dólar. Talvez aceite um euro, talvez aceite um renminbi, se é verdade, mas um dólar ele vai aceitar. Então, ainda é reserva de valor. Mas eu entendo que você, ao mesmo tempo, está um pouco desconfortável com esses bancos quebrando, com essa recessão, né? Então, o que acaba fazendo, né? Você acaba botando um pouquinho em tudo, entre eles, a moeda da América Latina, tá? Com um pequeno, vamos dizer assim, adicional, que reserva de valor também, no fim das contas, não é só alguma coisa que seja líquida, né? Que seja fácil de trocar por um copo d'água. É alguma coisa que, se você não encontrar ninguém para trocar, em última instância, você pode usar. Então, por exemplo, no Japão, a reserva de valor era arroz, há muito tempo atrás, né? Em Roma era o sal, né? Que daí que vem a palavra salário, né? E o que é o equivalente hoje? É commodity. Não necessariamente comprar commodities, no caso da China, talvez até compre mais commodities, mas ficar mais exposto a moedas de commodities, entendeu? Mais envolvido com firmas de commodities, e de preferência um lugar neutro, que não seja afetado, né, nessa grande briga Estados Unidos e China. E acaba sendo a gente, acaba sendo a América Latina, né? Então, enfim, né, a soma, esse problema Estados Unidos e China já estava no pano de fundo há muito tempo, e os Estados Unidos entrando em recessão, tá? Eu acho que acelera um pouco esse movimento de demanda por alternativas. Além disso, assim, não existe uma alternativa óbvia, então é o euro. Não existe uma alternativa óbvia. É um pouco de tudo, entre eles a gente. Tem um ponto só que é adicional, que é o seguinte, né? Bancos estão quebrando, mas a gente está vendo uma catástrofe, tá? Porque tem um termo aqui que um pouco mais técnico, mas é fácil de entender, que se chama o sorriso do dólar, né? O sorriso é uma coisa que começa no alto, aí depois cai e depois sobe, né? Imagina que esse é o valor do dólar, tá? Então, o sorriso, né? O valor do dólar é alto quando você está no extremo, né? A economia americana está muito bem. Aí você vem caminhando para o centro, onde a economia americana não está muito bem, aí está numa recessãozinha, uma recessinha meio controlada, aí o valor do dólar é baixo, que é mais ou menos onde a gente está hoje. Agora, se a coisa vai piorando, e você vai para o outro extremo, do tipo o caos na Terra, guerra, bomba nuclear, bancos quebrando, né? Se bancos estão quebrando nos Estados Unidos, provavelmente alguma coisa vai acontecer no resto do mundo. Aí é curioso, aí você pergunta para a pessoa assim, o caos na Terra, né? O que você acha que você gostaria de botar o seu dinheiro, né, para se proteger? A pessoa fala, comprar dólar. Né? Se você acha que o mundo vai acabar, tá? O que você gostaria de carregar? Você pode carregar uma coisa, peso argentino, real, renminbi, só pode uma, dá para escolher dólar, tá? Então, é curioso, né? Então, nesse cenário que os Estados Unidos vai de uma recessão, mas é de uma forma meio controlada, lenta, o dólar fica fraco, e aí eu acho que a contrapartida disso, o real está testando aí abaixo de 5. A gente ainda tem muita coisa para resolver, que é muito importante, que é em relação ao arcabouço monetário. Tá? Então, a gente teve uma definição de nome de diretor, a gente ainda tem a definição da meta, papel do BNDES, né? Coisa que a gente vem discutindo aqui. Tá? Eu acho que isso ainda tem que sair da frente também. Se isso for resolvido de uma forma semelhante, que foi o arcabouço fiscal, por exemplo, talvez o real ainda possa melhorar um pouco, né? Se for resolvido de uma forma menos amigável ao mercado, talvez seja um pouco pior, mas assim, de uma live para outra, eu acho que foi mais o externo. Para a próxima live, provavelmente a gente vai estar discutindo como essas coisas foram resolvidas. Entendi. E aproveitando que Senesa já entrou aqui em Brasil, né, comentando desses fatores internos, e Mari, puxando aqui, aproveitando que você está aqui com a gente, expert em Brasil, como é que essa discussão, né, que o Thomas trouxe, né, de meta de inflação, está influenciando a posição de vocês nos fundos? O que vocês acham? O que a equipe de gestão aí está achando dos próximos passos do Banco Central?
Legal, não. Na verdade, essa discussão de metas de inflação ela é importantíssima na medida em que, se a gente olha a comunicação do Banco Central hoje, né, a preocupação que eles têm com o processo de desinflação que a gente está vivendo, ela é muito linkada a expectativas de inflação, que tiveram um movimento grande de alta, principalmente da virada do ano para cá. E aí o próprio Banco Central fica tentando destrinchar quais foram os fatores, né, para esse aumento da expectativa de inflação, e dentre eles a gente sabe que está presente essa discussão de eventual mudança da meta que ocorreria, em tese, na reunião do CMN no mês que vem. Né? Então, é difícil ter uma posição acertada sobre o que vai acontecer, a gente não tem certeza, mas a gente sabe que se houver alguma mudança, muito provavelmente essas expectativas que estão desancoradas em relação à meta vão ter muita dificuldade de se reancorar, né? Talvez elas até subam mais. Por outro lado, se tiver uma decisão por manutenção das metas como são hoje, alguma parte desse prêmio, que tem diversas razões para estar lá, não são só a discussão da meta, pode voltar. Né? Dentre as outras razões, existem preocupações sobre a trajetória fiscal de sustentabilidade da dívida, né? Existe um pouco de preocupação até com o estado da economia brasileira. A gente recentemente tem revisado o PIB, revisou o PIB do ano passado para cima, já está revisando o PIB do primeiro TRI para cima, o PIB desse ano para cima, a taxa de desemprego ainda está perto dos lows, então o trabalho, como é que é o mecanismo de transmissão da política monetária? Né? Ela, de certa forma, precisa desaquecer o mercado de trabalho para a gente sentir a inflação. Então, a gente não tem visto isso acontecer, talvez, em linha com as defasagens tradicionais. Então, isso também põe preocupação ao Banco Central e leva os agentes a terem mais dificuldade de projetar essas inflações para baixo. E aí, dentro desse contexto, o Banco Central tem sido duro, tem sinalizado via comunicação e modelos uma distância maior para um possível corte de juros do que a curva coloca no preço, e a gente tende a achar que vai concretizar mais para o cenário do Banco Central do que o que está na curva de juros. Então, essa parte curta da curva, né, a gente, de certa forma, tem se posicionado nas próximas reuniões do Copom ou na parte até a virada do ano, acreditando que a queda de juros ela acontece mais tarde do que o mercado espera. Mais ou menos isso. Para a parte mais longa da curva, tem diversos outros fatores sendo muito importantes, como, por exemplo, esse tema global. Thomas comentou que o movimento do real entre as lives, né, ou seja, no último mês, foi muito influenciado por fatores globais. A gente viu um enfraquecimento de dólar, né, no mundo inteiro, e a curva mais longa de juros aqui também foi influenciada por esse movimento de fechamento, né, de taxas de juros globais, taxa americana, taxas emergentes. A maioria dos países emergentes já estão com grandes ciclos de cortes precificados, né? E o Brasil acaba seguindo um pouco essa direção, mas o Banco Central é muito preocupado com as suas projeções de inflação, que não estão ainda condizentes com a meta nos horizontes relevantes, com essas expectativas desancoradas, uma dinâmica mais forte de atividade de mercado de trabalho, tem sido duro e tem comunicado que não vê um corte de forma tão rápida quanto o mercado vê. A gente concorda de forma geral com essa visão e tem se posicionado dessa maneira, que é um pouco, acho que, divergente do posicionamento médio do mercado. Acho que o mercado está mais na ponta de que essa queda acontece um pouco antes. Então, na parte de juros de Brasil, a nossa cabeça está mais ou menos dessa forma. E aí entra a arte de vocês, né, de entender os dados e realmente aí ver os movimentos de mercado. Super bacana, Mari. Uma pergunta aqui que surgiu, gente, né, continuando aqui no tema de Brasil, claro que a gente falou de crise, né, do setor bancário nos Estados Unidos, e né, tem essa pergunta olhando para o Brasil. A gente vê algo similar acontecendo aqui? Thomas, Mari, o que vocês acham? Bom, minha impressão primeiro, tá? Eu acho que não, eu acho que é bem diferente. O primeiro ponto que é diferente, né? Nos Estados Unidos, o problema bancário ali, existem 4.400 bancos, tá? 4.400.
né? E alguns são mais lucrativos, alguns são mais eficientes, outros não são. Qual o problema, né? O problema é que muitos deles recebiam um depósito, não pagava nada por isso, e agora o americano aprendeu que, peraí, eu tenho a opção de receber pelo meu depósito, né? Mas assim, a gente já passou por isso aqui no Brasil, né? Tem um dinheiro na conta e fica parado alguns dias, e liga alguém para você e fala assim, vamos botar esse dinheiro para trabalhar, né? Então, a gente já passou por esse processo, né? E o nosso sistema bancário é mais consolidado já, tá? O que teve, né, com a questão das lojas americanas, tá? Teve um problema, primeiro, né, acho que mais básico. Alguns bancos perceberam que, nossa, eu emprestei para algumas firmas e talvez o risco de crédito seja maior do que eu imaginava, tá? Então, aí tem duas questões. Tem o que você faz com o dinheiro que você já emprestou, tá? Se tiver que rolar ou não. E o que você faz quando alguém te pede mais dinheiro emprestado, dinheiro novo, a gente chama de concessão nova, tá? Concessão nova está apertando, tá? Mas simplesmente porque o banco vai ser mais criterioso, ele vai falar, olha, deixa eu fazer um monte de perguntas aqui para você e me responde todas elas, tá? Então, tem esse ponto 1. Sobre rolar a dívida já existente, né? O que você faz com uma empresa que já pegou dinheiro com você, né? O risco aqui seria se todos os bancos falassem, não vou rolar essa dívida. Só que os próprios bancos, eles entendem que quando você começa a não rolar a dívida, essa pessoa perde acesso a crédito e ela tem um fornecedor que ela não vai pagar e esse fornecedor também tem dinheiro emprestado com algum banco, tá? Que aí também não vai pagar. Você pode ter existe uma responsabilidade ali de evitar, né? Alguma coisa que te brinca, né? De tirar o pino da granada, né? Aí entra todas essas firmas em recuperação judicial e no fim das contas é pior para todo mundo, tá? Então a gente também não está vendo isso. Tá? A gente está vendo concessões novas, tá? Toda vez que alguém bate lá na porta de um banco grande, fala, eu quero dinheiro para fazer um investimento aqui, o banco vai lá e é bem mais criterioso. Tá? Agora, a firma que já pegou emprestado tem que rolar, provavelmente assim, a dívida vai ser rolada, né? Quer dizer, ele vai ter acesso novamente à continuidade dessa linha de empréstimo. Então a gente está um pouco mais tranquilo. E lembrando assim, que a concessão nova, desacelerar, faz parte do processo de política monetária, faz parte do processo de desinflação, tá? Enfim, é isso que diminui a fila do pipoqueiro, né? A gente brinca aqui, tá? Então, banco quebrando ou firma quebrando, isso aí não necessariamente faz parte do processo de política monetária, né? Assim, para baixar a inflação tem que quebrar um monte de gente. Não é verdade. Então, você tem que desacelerar a atividade econômica, não quebra as pessoas, nem as firmas. Só desacelera a atividade econômica, essa pessoa compra menos pipoca, tem menos fila lá, desacelera a atividade econômica. E isso aí faz parte do jogo. Eu acho que está acontecendo de forma bem tímida, bem lenta, mas assim, parece que está acontecendo, tem que deixar acontecer. Aí eu concordo com a Mariana, né? Assim, está acontecendo de uma forma tímida e lenta. A discussão mais se vai ter corte esse ano ou não tem muito mais a ver com expectativa do que está acontecendo com a atividade. Tá certo. Inclusive, né, ontem saiu a ata do Copom. O que vocês acharam? Muito em linha já com o comunicado da semana passada? Teve alguma surpresa aí? Bom, eu achei bem em linha, não só com o comunicado da semana passada, mas com todos os discursos públicos do presidente, dos diretores e com a ata e comunicado anterior, né? Eles, inclusive, eles comentam essa pergunta anterior, né, de crédito. Acho que eles veem um desenvolvimento de desaceleração do mercado de crédito compatível com o estágio da política monetária, né? Eles falam desse ponto da atividade econômica e mercado de trabalho ainda apertados, né? Eles comentam exaustivamente a questão das expectativas de inflação, que são muito importantes no regime de metas, né? Eles, de alguma forma, eu acho que o Banco Central entende que um processo rumo a um afrouxamento monetário necessariamente vai passar por uma reancoragem, não precisa ser total, mas pelo menos parcial, tem que começar a voltar a ter expectativas em direção à meta e não divergindo. É verdade que no curto prazo elas parecem ter ao menos se estabilizado. Acho que elas estão esperando justamente essa decisão do mês que vem para decidir que rumo tomar. E o Banco Central trata de riscos simétricos para os dois lados, então achei uma ata muito bem escrita, com uma comunicação muito técnica dos elementos que esse Banco Central vai olhar
para eventualmente mudar o rumo da política monetária. Tinha uma frase que era um ponto polêmico da comunicação sobre, não uma ameaça, mas uma comunicação de que se o processo de desinflação não ocorresse como esperado, eles poderiam voltar a ajustar a política monetária. De certa forma, eles amenizaram um pouco esse recado, e a justificativa é que a proposta de arcabouço fiscal que já está tramitando diminui incerteza e diminui riscos de cauda, tornando menos provável um movimento de alta nesse momento. Então, eu acho que essa foi a leitura a média do mercado, sem muita polêmica. Concorda, Thomas? Eu concordo com a leitura. A dúvida que eu tenho é a seguinte, né? A gente sabe que faz parte do jogo o Banco Central falar o seguinte: olha, eu vou demorar para cortar, eu vou demorar para cortar, eu vou demorar para cortar, até o dia que ele vai lá e corta, né? Eu acho que faz parte do jogo, porque quando ele fala isso, ele aumenta a probabilidade de cortar mais cedo, porque a questão que a Mariana falou das expectativas, né? Assim, por que é essa coisa de expectativas? Não é a fila do porteiro, né? Expectativa é uma coisa curiosa, né? Mas, assim, em última instância, é você perguntar para alguém e fazer a brincadeira que eu sempre faço com um monte de gente, que é o seguinte: vamos apostar uma garrafa de vinho caríssima. Caríssima, eu não sei qual seria, porque eu não bebo vinho, muito menos vinho caro, né? Mas assim, imagina, vamos apostar uma garrafa de vinho caríssima, tá? A inflação de 2025. Eu escolho o número, você decide se você quer apostar que ela vai ficar acima ou abaixo. Por exemplo, 2025, 4%. A meta hoje é 3, talvez vá para 4. Então, 5, 4, parece um número bom em 2025. A maioria das pessoas responde: eu prefiro pegar acima de 4. Se ficar acima de 4, eu ganho garrafa de vinho. Aí você fala: ué, então tem alguma coisa errada. Aí eu falo 4,5. A maioria das pessoas falam assim: acima de 4,5. Fala: então tem alguma coisa errada. Aí você fala assim: e 2026? Aí, cara, também 4 ou 5, né? Aí tem alguma coisa errada, tá? Aí qual a importância disso, né? Aí a importância disso é que quando a pessoa tem, assim, essa brincadeira que eu faço, as firmas fazem o tempo todo. Quando você faz um contrato de aluguel, você faz o tempo todo. Porque quando você faz um contrato de aluguel, né, a pessoa não vai lá e fala assim: vamos colocar a meta de inflação, que é 3. Aí é justo, porque se for acima, eu perco, mas se for abaixo, você ganha. A pessoa fala: não, senhor, vamos botar o IPCA, ou IGP, né? E aí, quando a gente faz isso, a gente perpetua a inflação, né? Porque a inflação é alta num ano, aí no ano seguinte, no contrato, reajusta o IPCA, e aí você já automaticamente joga isso no custo. Então, é muito importante que a resposta para essa pergunta: vamos apostar uma garrafa de vinho caríssima, tá? E a pessoa fica indiferente. Se eu botar assim, na meta, a pessoa tem que ficar indiferente, entre acima ou abaixo. Fala: mas tanto faz para mim, você que escolhe. Mas hoje, se eu perguntar, nem a inflação na meta, se eu perguntar assim, inflação em 4, 2025, você escolhe, quer ganhar a garrafa de vinho se ela ficar acima ou abaixo? A maioria vai responder acima. Isso é extremamente importante. E aí, por que eu estou falando sobre isso, né? É que o Banco Central, assim, o que me daria conforto? Esquece o Thomas economista, né? O Thomas que é muquirana e não quer pagar uma garrafa de vinho cara, tá? O que eu estou pensando? Eu quero saber se o governo, né? Eu quero saber, assim, a meta, a inflação é a sua prioridade. Você não pode ter mais de uma prioridade, né? Prioridade, em tese, você só teria uma, né? A palavra ela é no singular, você só tem uma prioridade. Você não pode falar assim: tudo é minha prioridade, tá? Se você falar assim: a minha prioridade é desemprego, não tem problema nenhum, tá? A gente mora numa democracia, as pessoas têm o direito de escolher a prioridade. Ela é determinada, né, democraticamente. Eu não tenho problema nenhum com essa ser a prioridade. Só que quando você me fazer a pergunta e eu perceber que não é inflação, eu vou me proteger. Tá? E o meu ponto que eu quero falar é o seguinte: tá? Todo esse barulho sobre qual vai ser a meta, qual vai ser isso aqui, qual é a linguagem do Banco Central, se ele está falando mais duro. Isso tudo afeta a resposta que as pessoas vão dar quando eu faço a pergunta: inflação em 2025 acima ou abaixo de 4? As pessoas, afeta a pessoa falar acima, afeta a pessoa falar abaixo. E quanto mais a gente fala acima, isso perpetua. Tá? Então, mas isso por si só perpetua a inflação, né? Então, eu acho que, assim, voltando para a pergunta da Mariana, né? A leitura é essa: o Banco Central falou grosso, tem que falar grosso, é compatível com o que ele tem falado há muito tempo, tá? E além de o Banco Central falando grosso, entra de volta a questão da meta. Eu gostaria que a meta fosse reafirmada em 3 e não fosse para 4. Ou se ela for para 4, que me convença que ela foi para 4 por uma discussão única,
que só aconteceu essa vez e nunca mais vai acontecer, que é nesse mundo novo, com os Estados Unidos brigando com a China, a gente tem que se preparar mais para choques de oferta. Acontece uma coisa com Taiwan, falta chip, carro fica mais caro, então a gente foi para 4 para comportar isso aí. Mas eu não quero deixar bem claro que não é que a inflação deixou de ser... E assim, não tem nenhum problema deixar de ser prioridade. Prioridade só pode ter uma, né? A palavra prioridade, na verdade, não comporta mais do que duas, tem que ser uma só, né? E aí a pessoa fala, não tem problema nenhum. Só que eu vou me proteger, tá? Assim, eu também não... Eu sou muquirana também, eu não quero perder dinheiro, né? Então, quando a gente falar, se eu tiver o direito de fazer um contrato e eu vou fornecedor de alguém, eu vou falar assim, cara, vamos botar o IPCA, não vamos botar a meta, né? Ótimo, adorei a análise aqui de vocês. E, pessoal, continuem enviando aqui suas perguntas, tá? Tô tentando aqui capturar todas. Mari, tem uma pergunta para você no YouTube, do Cássio, bem específica. A pergunta é do como é que você tem visto os movimentos de carry trade no país, se a gente teve alguma redução de fluxo com o aumento de juros americanos. Bom, na verdade, sim, moedas de países emergentes, não só do Brasil, né, mas de diversos outros países que subiram juros para níveis historicamente muito altos, né, ofereceram perspectivas boas de carry trade. O Thomas já comentou um pouquinho sobre a questão do real, né, da valorização recente, né, que a gente vê são vetores um pouco divergentes para a moeda, né. Se por um lado a gente tem esse carrego muito positivo. Por outro lado, a gente tem algumas incertezas quanto à inflação futura, né? A gente tem rodado em níveis de inflação alta, tem expectativas de inflação, de certa forma, desancorando, né? Sobre trajetória de dívida, né? A gente tem uma fotografia do fiscal boa, positiva. A gente, na verdade, está terminou mais um ano passado com uma dívida sobre PIB muito abaixo do que a gente chegou a esperar lá no auge da pandemia, mas as projeções à frente já são de uma reversão, né, desse processo. E a gente tem uma outra fotografia boa e que nos beneficiou muito, principalmente desde o ano passado, são preços de commodities muito elevados aqui no Brasil, né? E aí isso favorece muito a nossa balança, favorece muito moedas de exportadores de commodities, como é o caso do BRL. Só que o filme dessa história também não é tão bonito quanto a foto, né? A gente acabou de falar bastante aqui sobre as perspectivas de desaceleração econômica, a gente tem política monetária restritiva no mundo inteiro, então, muito provavelmente, a gente vai ver um mundo crescendo cada vez mais devagar aí nos próximos trimestres, e isso muito provavelmente é um vetor que sustenta menos preços de commodities em níveis tão altos, e isso pode acabar prejudicando a nossa moeda. Então, o real assim, tanto que a gente tem uma posição quase zerada em real, no fundo, tem esses vetores, um para cada lado. Eu acho que precisa passar mais tempo, ter mais informação para ver quem é que vence essa queda de braço, mas sem dúvida nenhuma os investimentos, né, em moedas com carries elevados foram positivos. As moedas de emergentes de países com taxas de juros muito altas performaram muito bem desde a guerra, né? Tá certo. Eu achei que ia ter uma pergunta aqui que não chegou, mas eu queria saber mais detalhes. Eu acho que a gente vai estar falando bastante disso em junho, Thomas, que é a questão do teto de dívida nos Estados Unidos, que está aqui no radar, está bastante barulho aqui nas notícias. Explica um pouquinho para a gente o que está acontecendo aí e o que a gente precisa ficar aqui no radar para a próxima live. Os Estados Unidos ele tem um teto, um número, né? Um número. Os Estados Unidos só pode se endividar até esse número. E aí o Congresso tem que pegar esse número e colocar para cima. Ele sempre coloca para cima. Por que esse teto existe, então, se eles sempre colocam para cima? Que é uma forma do Congresso, da sociedade, sentar e falar assim, vamos ver assim, todos esses gastos aqui, vamos parar para pensar um pouco. A gente precisa de gastar tudo isso, não precisa, né? E esse era o espírito original. Tá? Que nem assim, a gente obrigar toda a família a sentar junto e falar assim, olha, vamos ver aqui os nossos gastos, sabe? De tempos em tempos, tá? O espírito original acabou sendo um pouco deturpado porque, como vocês sabem, a economia não, a sociedade americana está cada vez mais, o Brasil também, né? Isso acontecendo no mundo inteiro, né? Polarizada, né? As pessoas estão indo para os extremos, e aí o que está virando, na verdade, é que quando você tem um partido que controla o Congresso,
tá? Ou uma das câmaras, tá? Por exemplo, o republicano, e o presidente é de outro partido, democrata, isso vira um mecanismo de, não vou falar chantagem, que é uma palavra muito forte, tá? Mas vira uma Negociação. tipo de barganha. Então ela foi um pouco deturpada, sabe? Aí fala assim, se você não me der o que eu quero, então eu vou fazer um caos aqui também, que como você é o presidente, vai pegar mal para você. Você não vai faltar dinheiro, né? Porque você não vai conseguir pagar um monte de coisa, tá? E a percepção que eu tenho, inclusive aqui, de vez em quando entre uma reunião e outra, eu coloco alguém para conversar sobre isso. E a percepção das pessoas é a seguinte, né? Até agora, né? Que vai chegar um momento em que vai todo mundo ficar desesperado, vai ficar na véspera de dar um problema muito grande, e aí naquela noite eles vão chegar na cor, tá? Mas, de certa forma, o político democrata tem que mostrar para o seu eleitor e o político republicano a mesma coisa, que fala assim, eu batalhei até o fim. Aí tem um momento que todo mundo se assusta e fala, olha, vai ter um americano ali que não vai receber, tá, a sua pensão, tá? Esse cara não vai receber. Aí, quando esse cara está no risco de não receber, né, ele já perdoa, aí já vira ao contrário. Ele já não pune o político dele por não ter brigado demais pelo teto da dívida. Ele vai brigar com, ele vai punir o político dele por não ter recebido, né, o fundo de pensão. Ou, por exemplo, né, um pagamento de e aí as pessoas falam default in treasuries, né, assim, os Estados Unidos vai dar um default, não vai pagar a dívida, né, porque faltou dinheiro. Aí tem alguém ali que, né, tem algum americano ali que tem algum título da dívida americana e não vai receber. Aí esse cara vai punir por não ter, né, chegado a um acordo, tá? Então a dinâmica é essa, tá? Eu quero que o meu político brigue, aí quando chegar pertinho de dar um problema, não, peraí, aí agora faz um acordo. O risco é qual? O risco é um acidente, né? O risco é chegar na hora e ter um acidente e acabar tendo um default. Mas as pessoas dizem que as consequências seriam tão desastrosas que ninguém realmente acha que chegaria a esse ponto, né? Isso não é a Enfim, primeira vamos ver. vez, né? Tá certo. Gente, já estamos aqui estourando o nosso tempo. Eu quero agradecer muito aqui o bate-papo hoje. Muito obrigada, Thomas. Muito obrigada, Mari, por participarem aqui com a gente. Lembrando que a Mari está aqui representando a equipe de gestão, né, da família Red Plus e Macro Ops. A gente deixou aqui no chat, tanto no LinkedIn como do YouTube, a página aqui do Macro Ops no nosso site, onde você consegue também acessar os outros fundos da família. Tem que aproveitar a oportunidade para falar que o site da Itaú Asset está de cara nova, a gente ganhou várias novas funcionalidades, está super bacana, então, por favor, naveguem, tem uma tabela de rentabilidade super dinâmica para vocês acompanharem a rentabilidade dos nossos fundos, também mostramos como investir nos nossos fundos, em quais plataformas estão disponíveis, então naveguem, contem para a gente aqui no LinkedIn, no Instagram, no YouTube, o que vocês estão achando, a gente adora ouvir aqui o feedback de vocês para estar aí em constante melhoria. De novo, agradecendo aqui Thomas, que está em Nova York, Mari, que está no Rio, mostrando aqui, né, com a equipe da Itaú Asset, a capilaridade aqui da Itaú Asset, com presença aí em diversas cidades. Muito obrigada por participarem hoje. E, claro, né, obrigada aí à nossa audiência que está sempre nos acompanhando. Nos vemos em junho. Muito obrigada, gente. E a Malu que está em São Paulo, né? A Malu está em São Paulo, no escritório aqui. Mas muito obrigada, Malu, pessoal. beijo, Mari. Obrigado, pessoal. Obrigada, Malu. Obrigada, Thomas. Até a próxima. Boa noite, gente. Tchau, tchau.